E aí galera do Me Salva nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre as inequações. Para entender bem como é que a gente vai resolver as inequações, é bom que tu saiba diferenciar claramente uma função de uma inequação. Que significa, qual é a diferença principal entre uma função e uma inequação? Lembra que uma função, ela não tem uma solução. Tu não diz uma função é igual a tanto. Tu tem uma lei da função, f de x igual a alguma coisa. Tu vai ter lá um y igual a f de x. Só que tu não tem um resultado numérico para isso, tu não diz o resultado dessa função é tanto. Tu pode fazer uma análise dessa função. Essa análise vai envolver o domínio, a imagem, o gráfico e assim por diante. A inequação, ela vai ser um pedaço dessa nossa análise aqui. A gente vai ver quando essa nossa função é maior do que um certo valor. Agora, isso aqui, diferente da função, tem sim uma solução. Tu vai dizer, isso aqui é válido para um certo conjunto de x. Então, a nossa solução de uma inequação vai ser os valores de x para os quais... Opa, aqui devia ser y0, não x0, né? Vai ser o valor de x para os quais essa função é maior que um dado valor. Para a gente resolver essas inequações, o principal método único que a gente vai usar aqui é a análise gráfica. Então, tu tem que ter entendido bem aquelas últimas aulas para tu poder fazer o gráfico dessas funções e depois que tu tiver o gráfico, daí fica bem fácil resolver. Como? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Por exemplo, a gente quer determinar quando é que essa função f de x é maior que zero. E aqui a gente tem o gráfico da f. Bom, vamos dizer que a primeira coisa, tu vai ter que identificar as raízes. Vamos dizer que esse aqui é o ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora, tu vai ver onde é que essa afirmação aqui é verdadeira. Olha só, onde é que a função é maior que zero? Aqui e aqui. Então, tu vai ter que escrever a solução disso aqui, dizendo então que o x ele tem que ser maior que o A e menor que o B, tem que estar entre esses dois valores. Além disso, ó, o x também tem que ser maior que o C. E aqui a gente bota maior ou igual? Não, ó, porque aqui ela só diz maior que zero. Quando é igual a zero, não está dentro do nosso conjunto solução. Então, isso aqui seria o jeito mais simples de tu escrever a tua solução. Um outro jeito seria escrever assim, ó, S, vamos dizer que é o conjunto solução. Então, S vai ser escrito dessa forma, x pertence aos reais, tal que, depois desse tal que, tu vai impor essas condições aqui. Tu vai botar x está entre A e B e x está maior do que C, e assim é o jeito formal de tu escrever o teu conjunto solução. Então, visto isso, é bem simples tu trabalhar com as inequações. Basta a gente traçar o gráfico e daí determinar os pontos em que ela é maior ou menor que zero. Se a gente escolher um outro valor, daí a gente vai ter que ter uma função na qual a gente saiba determinar os pontos em que a função é maior que esse valor. Vamos lá então, olha só. Nessa função aqui, ó, x menos 3, x menos 1 ao quadrado e x mais 2. Vamos fazer o gráfico desse polinômio. Ó, a gente tem uma raiz aqui em 3, duas raízes em 1 e 3 raízes em menos 2. Agora, esse polinômio é de que ordem? Ó? 1 mais 2 mais 3. Dá 3 mais 3, 6. Se ele é de ordem 6, então a gente viu que a ordem é impar, o polinômio tem que começar e terminar lá em cima. Porque, ó, imagina que x fica muito grande, isso aqui vai lá para cima. E como é de ordem impar, aqui também. Agora é só fazer os cruzamentos do eixo. Ó, a raiz em 3 é simples, então ela passa sem deformação. A raiz em menos 1 é dupla, então ela tangencia o eixo. E a raiz em 2 é tripla, então ela cruza o eixo com deformação. Esse aqui é o gráfico da nossa f. Agora, a gente quer saber quando a f é menor que zero, ou igual. Então, esse aqui é o ponto menos 2, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 3. Os pontos em que essa função é menor ou igual a zero estão compreendidos entre menos 2 e 3, olha só. É toda essa parte da reta numérica aqui.
Então, o nosso conjunto solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2, maior ou igual, porque a gente está contando os pontos em que x é zero, e x é menor ou igual a 3. E aí está resolvida a nossa inequação. Então, a inequação é só uma extensão do estudo de funções, em que a gente precisa fazer o gráfico e determinar os pontos em que x é maior que zero ou maior que um certo ponto aí. Então, era isso. Nas próximas aulas, vamos fazer mais alguns exercícios, só para complementar o curso de pré-cálculo. Então, era isso e até lá.